que o governo Lula teria acabado, extinguido aí com as aposentadorias por contribuição, né? E a doutora Fernanda, gentilmente, mais uma vez participa conosco para tirar essa dúvida. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui no nosso Farol. E esse tema que foi trazido agora, na verdade, ele não é novo. Isso realmente é verdade, a notícia, mas não o momento. De fato, foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, mas lá em 2019, com a reforma da Previdência. Então, o que se traz agora, e que as pessoas ficaram assustadas, na verdade, não é uma novidade, é a forma que já havia acontecido em 2019. Deixa de existir a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição em 2019, com a reforma da Previdência, e passa a existir uma modalidade única de aposentadoria, que é a aposentadoria programada, a aposentadoria por idade. Lá na frente, as pessoas só vão se aposentar por idade. Antes de 2019, as pessoas podiam se aposentar também por tempo de contribuição, usando a regra do direito adquirido. Então, o homem com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 30 anos de tempo de contribuição. Nesse período, como tinham pessoas que estavam próximas de se aposentar, a lei, para não prejudicar essas pessoas, ela trouxe 5 possibilidades, que são as chamadas regras de transição. Então, na verdade, essa notícia, ela é falsa no sentido de que o momento não é verdadeiro. A notícia, sim, ela não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, porém, não é uma notícia atual, em que deve gerar medo ou algum pavor nas pessoas, porque já está acontecendo isso. Isso já existe desde 2019. Perfeito. Quer dizer, pelo que a senhora colocou aí, doutora Fernanda, essa informação, então, ela tem, assim, como que se quisesse jogar uma responsabilidade que o governo atual não tem, né? Sim, exatamente. Não tem nada a ver com o governo atual. Isso não é... Isso já está acontecendo, não foi criado agora, e ela deixa, sim, de fato, de existir, porque ela já deixou de existir lá em 2019. E agora nós estamos em 2023. Então, e nesse período tem essas 5 regras de transição para as pessoas passarem esse período até lá na frente só existir a aposentadoria por idade. É que notícias, veiculação de internet, tudo isso a gente sabe que existem coisas que são verdadeiras, existem coisas que são as chamadas fake news, mas a gente sempre tem que olhar e verificar o que é de real ou não. Então, a veiculação, o conteúdo em si, sim, mas não o momento que aquilo está apenas reproduzindo algo que já está acontecendo desde 2019. Só para a gente esclarecer, doutora Fernanda, no sentido da contribuição, né? A senhora falou que mais para frente as pessoas só terão direito à aposentadoria por idade. Mas isso não significa dizer que qualquer pessoa lá no futuro que não tenha contribuído tenha esse direito, né, doutora Fernanda? Alguma contribuição deve existir, não é isso? Sim, né? Sim. A contribuição, a aposentadoria por idade, como que ela funciona? O homem precisa ter 65 anos de idade, hoje lá na frente, a menos que exista alguma mudança na lei, mas o que eu estou dizendo? Aqui não é uma regra que tem previsão para ser alterada, porque quando nós falamos das regras de transição, tem regras de transição que elas vão aumentando conforme o ano. Então, 1º de janeiro, cada vez tem um aumento de alguma das regras. Na aposentadoria por idade, não mais. Já chegou no limite máximo. O homem, 65 anos de idade, e a mulher, 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição para o homem e para a mulher. No caso específico do homem, o homem que estava inscrito no sistema do INSS, que já estava afiliado, ou seja, ele já estava pagando, recolhendo, já pertencia ao sistema do INSS antes de 2019. Esse homem vai precisar de 15 anos de contribuição. Então, ele vai ter que ter 65 anos de idade e mais 15 anos de contribuição. Não é um ou outro, precisa dos dois de forma cumulativa. E após 2019, quem começou a trabalhar, quem se inscreveu no sistema do INSS, ficou filiado após 2019, esses segurados, homens, vão precisar de 20 anos de tempo de contribuição, 20 anos de pagamento. E a mulher, 15 anos. Então, a aposentadoria por idade, ela tem traz uma idade mínima, mas ela tem também uma exigência mínima de pagamento de contribuição. É que quando a gente fala aposentadoria por tempo de contribuição, que era chamada por tempo, ela não precisava de uma idade mínima, era de uma idade específica. Bastava atingir o tempo de contribuição.
A idade influenciava no valor da aposentadoria, mas não era um requisito. Se atingia o homem os 35 anos de tempo de contribuição, ou a mulher os 30 anos, podia solicitar a aposentadoria, independente do valor e da idade da pessoa. Já na aposentadoria por idade, tem que ter os 15 anos de contribuição, a maioria dos casos, e a idade específica, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, que algumas pessoas de fato confundem, acham que a aposentadoria por idade só basta ter a idade, mas não. Em benefícios do INSS sempre exige o pagamento de algum período de contribuição para ter direito. O único benefício que é pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial que pertence à assistência social, é o LOAS, em que se a pessoa recebe, se ela preencher os requisitos de renda, de baixa renda, ou idoso acima de 65 anos, ou deficiente. O LOAS é o único benefício que a pessoa recebe sem ter pago, sem contribuição. Tirando o LOAS, todos os outros benefícios, para a pessoa poder usar o sistema, ser beneficiária do INSS, ter algum direito, ela precisa ter tido esse pagamento. Pagamento mínimo previsto em cada um dos benefícios em que a lei regulamenta. Muitas pessoas também têm esse tipo de dúvida. Digamos que a pessoa, por algum motivo, deixou de trabalhar ou não recolheu, né, durante um bom período e se aproxima aí dos 60, 65 anos e aí quer fazer esses recolhimentos atrasados. Ela consegue fazer isso e do ponto de vista financeiro, é interessante fazer esse recolhimento desses 15 anos, doutora Fernanda? Depende do caso. Na maioria deles, não. Vamos lá. Por quê? Para o futuro, aquele mês ainda não se passou, então ainda não gerou, ele é igual ao imposto, ainda não gerou o fato gerador da contribuição, não é igual, ele é, né, considerado como um tributo, ainda não gerou o fato da contribuição, então não pode pagar para trás, não pode pagar para trás, eu digo assim, não posso antecipar, vamos lá, a pessoa preencheu a idade, ela já tem idade, eu vou lá e quero pagar os 15 anos, nunca paguei, isso não pode. Existem casos em que pode fazer o pagamento do atrasado, mas não é todo mundo. Essa pessoa tem que preencher os requisitos legais. Então, por exemplo, é o contribuinte individual. Então, o autônomo, ele já estava inscrito no site do INSS, ele já tinha fez a inscrição, já o seu cadastro no INSS, e ele não recolheu nos meses próprios, mas ele trabalhou, por exemplo. Então, vai ter a comprovação do trabalho dele, etc. Ele apenas não recolheu, mas ele exerceu a atividade laborativa. É diferente. Daí, nesses casos, se ele se enquadrar, pode fazer o pagamento de atrasados. Claro que ele vai calcular, porque tem juros e multa, se compensa ele pagar para trás ou ele pagar para frente. Mas um autônomo mesmo, um contribuinte individual, que não fez a inscrição no INSS, não tem o vínculo, estava totalmente informal, ele vai ter uma dificuldade dele provar dele fazer essa prova, ele até pode tentar, mas ele não estava escrito ali regularizado, porque o que a gente verifica é desde a data em que a pessoa parou de contribuir, os buracos em que a pessoa ficou sem contribuir, contando isso a partir da data em que ela que ela se inscreveu no INSS, no cadastro, como contribuinte individual. Porque existe o que recolhe como facultativo, existe o empregado, enfim. Então, essa pessoa fez no sistema do INSS, ela se cadastrou como contribuinte individual. Então, nesses casos, sim. Em outros, se ela não fez isso, aí vai depender da prova, provar que ela apenas não fez essa inscrição, enfim. Então, vai depender da prova e também do valor que ela vai pagar. Mas uma pessoa que não tenha nada disso, nunca trabalhou, uma dona de casa, nunca trabalhou, então a gente não está falando de um autônomo, ela era uma contribuinte facultativa, ela poderia ter pago se ela quisesse, ela nunca pagou e ela quer, agora porque está chegando perto da idade, pagar tudo de uma vez. Não, isso não pode, ela só vai poder pagar dali para frente. Doutora, tenha uma excelente sequência de semana, até a próxima, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Boa sequência, todo mundo fique com Deus. Até mais.